TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos no 7º domingo do tempo comum, e com a liturgia deste domingo, nós estamos encerrando este primeiro tempo comum, primeira parte do tempo comum. Quarta-feira próxima, daqui a 3 dias, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Temos a quarta-feira de cinzas e aí iniciamos o tempo da Quaresma. Vamos viver toda essa preparação para a grande festa da igreja, a festa do Tríduo Pascal, crucifixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, olhando o Evangelho, ele é uma continuação dos evangelhos que nós estamos fazendo já há alguns domingos. Começamos com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, falando sobre vós sois sal da terra e a luz do mundo. Daí nós viemos para o domingo retrasado, aonde Jesus começa os seus ensinamentos. Depois ele dá continuidade com o domingo passado, onde ele continua falando dos mandamentos, das leis, das regras do Antigo Testamento, mas acrescentando sempre: eu, porém, vos digo. E agora, neste 7º domingo, o Senhor mais uma vez coloca para nós
essa continuação desses preceitos de como nós temos que viver a nossa caminhada como cristão católico. E ele começa dizendo, chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. O que era essa lei? Dizia assim, a pessoa ofendida podia pagar com a mesma moeda, né? Por exemplo, se a pessoa tivesse um animal, um bezerro, uma vaca, né? Que essa vaca pulasse a cerca e fosse para as terras de um outro agricultor e lá estragasse a sua plantação, né? O agricultor podia ir lá e matar o outro agricultor que perdeu a terra, que teve as suas plantações estragadas pela vaca. Ele podia ir lá e matar, abater esse animal, né? E até fazer o que quisesse com essa carne, vender ou pegar esse animal e vender. Por quê? Para tirar o prejuízo que ele tinha, né? Que esse animal tinha feito na sua plantação. Até mesmo se por um descuido, um animal feroz, um animal de um rebanho, né, matasse uma criança, aquela família podia ir lá na família do outro e também matar um dos filhos daquela família. Era a dimensão do olho por olho, dente por dente, né? Pagar com a mesma moeda. Jesus disse, eu, porém, vos digo, assim diz a lei do talião, eu, porém, vos digo. É Jesus que está nos dizendo, não enfrenteis que é malvado, não pague com a mesma moeda. Se alguém dá um tapa na face direita, oferece a esquerda. Jesus está dizendo, o que é dar um tapa na face, oferecer outra? É não ser violento, não tratar mal com mal, violência com violência, né? Perdoar, amar. Um processo fácil não é, mas é isso que Jesus está dizendo. Nós escolhemos ser cristãos, católicos, seguir Jesus Cristo. E é assim que Jesus se comporta. Nós sabemos muito bem que se Jesus quisesse, ele não se deixaria crucificar. Ele mesmo disse isso para Pôncio Pilatos. Ele disse, o meu reino, Pilatos, não é desse mundo. Se fosse, os meus soldados viriam lutar em meu favor. Mas o meu reino não é deste mundo. Então ele aceitou tudo aquilo para nos ensinar também que certas situações nós não tomamos atitudes, não porque somos covardes, de forma nenhuma, porque nós vislumbramos algo muito maior. Não estamos presos às coisas terrenas deste mundo. Então não pagamos com a mesma moeda, não agimos da mesma forma. E ele vai continuando, dizendo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que Jesus disse, a lei diz isso, eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem, assim vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Meu irmão, minha irmã, a radicalidade do Evangelho pregado por Jesus. Amem os inimigos, rezem por ele. Não é fácil rezar por aqueles que fazem mal a nós. Não estou dizendo, talvez, aquele que fale alguma coisa contra a gente, mas coisas muito piores acontecem. Pedem, Jesus está dizendo, tem que rezar por essas pessoas. Porque Deus faz nascer o sol para todos.
Como que a gente gostaria, né? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes a gente pode até ter essa tentação de querer que Deus abençoe somente determinadas pessoas. Muitas vezes é difícil entender Deus que abençoa todas as pessoas. Um assassino, um que rouba, né? Uma pessoa que vive uma vida prejudicando os outros. Mesmo assim o Senhor ama. Um corrupto que desvia milhões. A gente vê realidades assim, absurdas que as pessoas fazem, maldades horrendas contra os outros, né? Pessoas que abusam das crianças. Nós vemos essas questões. Isso enoja muitas vezes quando a gente vê essas sensações, essas coisas, essas notícias. A mim também. Mas o que o Senhor nos diz? Deus manda o sol também para essa pessoa. E Deus também é pai desta pessoa. Mas como o Padre Deus pode ser pai dessas pessoas? Deus é. O problema não é Deus, são as pessoas que não têm Deus como pai, mas Ele não deixa de ser. Por isso muitas vezes é difícil, meu irmão, minha irmã, entender o Evangelho de Jesus nessa radicalidade. E ter que amar, ter que rezar por essas pessoas. É o que Jesus está dizendo. Se vocês só fazem isso com as pessoas que vocês conhecem, que vocês convivem, é muito fácil fazer isso. Amar quem nos ama, amar quem tem um contato com a gente, né? Uma oração que eu gosto muito e que sempre se reza na Milícia da Imaculada, dizendo que, rezando até especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, né? Reza também pelos inimigos da Santa Igreja. Essa é a missão. Rezar por todos, inclusive pelos inimigos da Santa Igreja e por todos que são recomendados. Então, reza por todo mundo. Imagina, nós só vamos rezar por aqueles que são nossos amigos, por aqueles que fazem mal contra a igreja, que falam mal, que realmente maquinam coisas contra a igreja, nós não vamos rezar. É por isso que nós temos que rezar. É por isso que nós temos que oferecer os nossos sacrifícios. Daí, nós podemos, como diz o trecho do finalzinho desse Evangelho, portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui, a perfeição está dizendo na dimensão da santidade. Sede santos como o Pai Celeste é santo. Essa é a perfeição da santidade, de uma vida reta. Meu irmão, minha irmã, o itinerário de amar, né? E amar não é uma sensação fácil, não é um sentimento fácil, que na verdade amar não é nem sentimento, né? Amar é atitude. É atitude, é querer. Eu quero amar. Eu quero. E eu preciso ter atitude para amar, não é um sentimento. E amar custa. Amar verdadeiramente como Jesus amou, tem toda essa dimensão da graça de Deus que age em nós, mas também é preciso esse compromisso, porque custa, exige renúncia, exige realmente um despojar-se de si para amar. Amar verdadeiramente. Cuidar verdadeiramente daqueles que realmente talvez precisam ser alcançados pelo nosso amor e não são. Então, meu irmão, minha irmã, se nós queremos viver a santidade que Deus tem para nós, essa perfeição, o caminho é este. Fácil? Não, mas possível. Porque Jesus foi o primeiro que amou, foi o primeiro que viveu essa dimensão dessa perfeição. E a exemplo dele, nele, nós queremos também amar
e fazer a vontade de Deus. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.